Hoje nós teremos um programa diferente. Você assistirá aqui algumas pessoas testemunhando de como Deus transformou suas vidas e suas famílias. Verdadeiramente, Deus pode transformar a história de uma pessoa, a família de uma pessoa, a vida de alguém. Deus pode transformar a sua vida. Você verá aqui que algumas circunstâncias que você passa, muitos outros já passaram. E porque o governo de Jesus Cristo veio sobre eles, houve transformação. E nesse programa eu quero proclamar que Jesus Cristo transforma sua vida. Não é apenas uma expressão religiosa, não é apenas uma frase clichê de alguns. Não, Jesus Cristo transforma as nossas vidas. E você está debaixo desta mensagem profética, poderosa do Evangelho transformador de Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos começando mais um programa Adoradores. Eu convido você a participar comigo, com a minha esposa, com o Asaf Borba e muitos outros irmãos do Congresso de Adoração em Jerusalém. Serão dias maravilhosos em Israel. Estudaremos verdades bíblicas nos lugares por onde Jesus passou e onde tantas histórias bíblicas aconteceram. É imperdível, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais verá o cristianismo do mesmo jeito. Milhares de pessoas em todo o mundo sobem a Jerusalém todos os anos para adorar a Jesus. Você será um deles. Congresso de Adoração em Jerusalém, Caravana à Terra Santa, dias 17 a 28 de outubro deste ano de 2010. Ligue para a Gestur, faça sua inscrição, você será tremendamente abençoado. Entre no site e acompanhe os preparativos desta caravana e do congresso. Será uma alegria viajar com você para Jerusalém, visitarmos a terra de Israel e juntos participarmos do Congresso de Adoração em Jerusalém. Eu sempre fui uma pessoa com princípios que a sociedade entende como valiosos. Eu sempre procurei independência e principalmente estudo. E eu acreditava que o conhecimento intelectual iria me levar aos lugares que eu gostaria de estar, ao status que eu gostaria de ter e que isso preencheria a minha vida. Como jovem, eu caminhava bem por esse caminho, porque eu tinha um carro, eu estava na faculdade, mas apesar de estar nesse caminho, que a sociedade acredita que é o ideal, existia um vazio na minha vida. Apenas quando eu conheci a Jesus, esse vazio foi completado. E mais do que isso, depois que Jesus entrou na minha vida, eu percebi que eu era uma pessoa egoísta, que eu era uma pessoa arrogante, que eu era uma pessoa individualista, e que eu tinha maus relacionamentos com a minha família. Os meus maiores valores estavam na rua, com as pessoas que eu conhecia, com os passeios que eu fazia, e a minha família era algo que ficava em segundo plano. E depois que Jesus entrou na minha vida, o meu relacionamento familiar foi restaurado com a minha mãe, com os meus irmãos. O Senhor pôde me dar um casamento que hoje é abençoado e que permanece firme exclusivamente porque tanto eu como meu marido permanecemos naquilo que o Senhor tem para nós.
Então, essa foi a grande diferença. Eu descobri que eu era uma pessoa que eu não sabia que eu era. Eu acreditava que eu tinha muitos valores e eu me gabava desses valores. E eu percebi que esses valores que hoje a grande maioria das pessoas buscam não nos levam a lugar nenhum, porque o vazio, a ansiedade e a incerteza continuam no nosso coração. Só quando Jesus vem e entra e faz morada na vida da gente, na nossa vida, no nosso coração, é que esse vazio vai embora, as certezas vêm e a segurança do Senhor vem. Uma das maiores mudanças na minha vida foi largar a independência. A independência que hoje é pregada é uma das coisas mais destrutivas que tem. E hoje eu dependo das pessoas, eu dependo dos irmãos, eu dependo da minha família e, acima de tudo, eu dependo do Senhor. E eu sei que Ele nunca vai faltar, porque Ele nunca tem faltado. E muito mais coisas Ele tem providenciado do que aquelas que eu esperava. Então, hoje, viver com Cristo na minha vida tem feito da minha vida, do meu casamento, da minha família, do meu trabalho, algo verdadeiramente completo e não vazio como era antes. Minha vida foi completamente transformada por Jesus. Eu sempre fui uma pessoa esportista, gostava de natureza, sempre me envolvi com coisas saudáveis. Mas tinha um ponto na minha vida que era destrutivo. Eu era uma pessoa extremamente violenta. Violenta do tipo de sair nas noites para brigar na rua. Minha única diversão, a única coisa que eu buscava era violência. Era brigar, bater em alguém. A gente saía de turma, destruía coisas na rua. Um verdadeiro vândalo. E além de estragar as coisas alheias, vivia brigando, machucando pessoas. E essa violência não era só física. Muitas vezes, essa violência era traduzida por violência em palavras, com gestos, com mortificação da minha família através de agressões verbais. Isso era uma coisa constante. E um dia eu encontrei uma pessoa muito diferente de mim. Uma pessoa que me mostrou que não era por força nem por violência que eu podia transformar as coisas, que eu podia me impor como uma pessoa importante na sociedade. Muito pelo contrário, essa pessoa me mostrou que era o amor que fazia com que as pessoas se tornassem importantes e adquirissem alguma posição na sociedade. Essa pessoa se chama Jesus. Um dia ele entrou na minha vida e transformou todas as coisas. Transformou esta minha violência e canalizou essa violência a uma euforia, uma alegria que eu sinto hoje de uma maneira muito especial. Antes eu ficava feliz por uma noite, quando eu arrumava uma briga, uma confusão. Hoje eu fico feliz o resto da vida por ter Jesus no meu coração. Ele traduziu esta violência em euforia, em alegria. E hoje eu posso viver com as pessoas, conviver com as pessoas, entender as diferenças e não me tornar violento por causa disso. Isso também mudou a minha família. Mudou o meu relacionamento dentro da minha família. Com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha esposa. Hoje, nosso relacionamento, que já foi um casamento falido, quase dado ao divórcio, hoje é um casamento que tem estado em constante crescimento. Um casamento que tem abençoado a minha vida, a vida dela, e tem sido bênção também na vida de outras pessoas, através do nosso testemunho. Deus, quando entra na nossa vida, através de Jesus, da sua palavra, do Espírito Santo de Deus, que vem limpando, transformando, trabalhando todas as coisas, nos torna pessoas cada dia melhores. E isso é um processo constante. Eu reconheço tudo que Deus já fez na minha vida e sei que ainda tem muita coisa por fazer. E Ele está fazendo isso, transformando e trabalhando constantemente. A cada dia uma nova vitória. Jesus entrou na minha vida e transformou todas as coisas.
eu fui transformado por Jesus. Eu queria dizer para vocês que eu bebi muito a vida inteira. Até quando eu era pequeno, minha mãe descobriu que a babá dava bebida junto com o leite, dava cachaça junto com o leite, e eu até queria, às vezes, justificar isso hoje, como se fosse um motivo para eu ter bebido a vida inteira e ter causado tantos problemas com a minha vida, às vezes egoísta, e várias outras circunstâncias que me levaram a cair para drogas, ter uma vida desregrada, entregue aos desejos infames e tudo que foi negativo em termos de uma vida que seria uma vida abençoada. E eu creio que, como diz Paulo na carta dos Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então não quero justificar nada como que ninguém tivesse culpa de eu ter bebido. Eu acho que a natureza nossa, a natureza que nós temos, é uma natureza que o mal está presente. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, um dia eu conheci a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo revela Deus. Por isso eu posso falar com toda autoridade, com toda a convicção da fé. Aquilo que eu aprendi também, uma semente de Deus que minha mãe me passou. E isso no tempo certo deu fruto. E também as pessoas que oraram por mim. Eu coloco aqui a minha esposa Sheila, que ela intercedendo por mim, também o filho, intercedendo por mim, eu conheci o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Assim eu dou esse testemunho e com certeza que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera aquilo que ele designou. Diz a palavra de Deus que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas antes homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, e essa é a profecia que Jesus Cristo tocará os corações de vocês, a profecia é que Jesus Cristo ele é tudo em todas as coisas, ele é o resplendor da glória e imagem exata de Deus. Que vocês sejam abençoados, que vocês não rejeitem a palavra de Deus, para que Deus não esqueça de vocês, para que vocês recebam tudo que Ele tem para vocês nessa terra e muito mais na eternidade. Minha vida foi transformada por Jesus Cristo. Eu achava que a minha vida era perfeita, mas depois que eu conheci Jesus, porque eu vivia somente para a minha família, eu achava que se cuidasse do meu esposo, dos meus filhos, tudo era só para eles. Eu estava cumprindo com o meu papel. Só que depois que eu conheci Jesus, eu vi que não é assim. Eu tenho que ter compromisso com todas as pessoas. Graças a Deus, eu sempre tive uma vida excelente, um lar harmonioso, os meus filhos todos me respeitam, maravilhoso, mas com Jesus foi completamente transformado. Faltava algo na minha vida, e esse algo era Jesus. Foi Ele que preencheu todas as outras coisas. Eu durmo tranquila, eu tenho tranquilidade, eu aprendi a descansar completamente na presença do Senhor. E eu sei que não existe outro caminho a não ser Jesus. E é só o Espírito Santo que nos transforma e nos conduz. Se realmente confiarmos nele, a gente tem tranquilidade, tem paz. Porque a própria palavra diz, filho, não fique ansioso por coisa alguma, porque eu estou no controle de todas as coisas. Então, não adianta você ficar nervoso, preocupado, sem dormir, porque você não está confiando em Deus. E se você confia nele, você fica completamente tranquilo, nada te perturba, indiferente das circunstâncias. Tudo fica tranquilo com Jesus. Todos nós somos uma família de Deus. Então eu sou uma pessoa cheia de amor, eu tenho meu tempo disponível para orar, para interceder pelas pessoas. E a gente conhece a transformação quando até as crianças percebem. Por onde eu ando, as pessoas do nosso relacionamento, vê que eu fui completamente transformada. E vê que eu realmente sou uma carta viva de Jesus. Tudo foi transformado. Eu tenho alguns filhos que ainda não aceitaram Jesus, mas já existem muitas mudanças através do nosso comportamento. É uma vida maravilhosa com Jesus. Assim como Ele transformou água em vinho, Ele transformou a minha vida completamente. Eu quero viver somente para Ele, para o ministério dele,
trabalhar para Ele, quero ser usada para Ele, porque eu fui completamente transformada por Jesus. E através de mim, a nossa família e muitos amigos estão sendo transformados. Não existe outro caminho para ser feliz. Você tem que ler a palavra, conhecer Jesus, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. Não existe nada melhor. A gente dorme tão tranquilo, não se preocupa com nada, porque nós sabemos que Ele cuida de todas as coisas. Ele está do nosso lado, Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E Ele é fiel e justo para cumprir com suas promessas. Fui completamente transformada por Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida familiar aparentemente saudável, mas as minhas dificuldades eram internas, porque eu achava que a solução da minha vida, a alegria plena, estava sempre em estar no palco. E a cada aplauso que eu recebia, aquilo me alimentava. Mas quando eu saía do palco, eu voltava para a mesma sensação de vazio. Por mais amor que meus pais me dessem, por mais presente que eles fossem, eu sempre, depois de um show, eu tinha uma sensação de incompletude. E à medida que eu fui sendo transformada por Jesus, eu fui vendo que a minha alegria, ela independe dos aplausos, ela independe de uma entrevista bem dada, ela independe de um elogio, ela depende somente da manifestação do Espírito. E eu escolhi um texto bíblico pequenininho, que está em 2 Coríntios 3, que reflete o que eu sou hoje. Mas todos, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em Jesus Cristo, eu tive a minha vida transformada. Olha, eu vim falar para vocês que eu me converti porque meu casamento atravessava uma fase muito ruim, eu me achava um cara perfeito e não podia nem ouvir falar evangelho. Falava que em evangelho, a palavra do Senhor para mim assim profundamente, eu falava que eu já tinha resolvido a minha vida, que o meu casamento estava daquele jeito porque a parte culpada não era eu, que eu fazia o melhor para a família. E até um dia que minha cunhada realmente aceitou Jesus. E eu fui vendo aquele Deus que ela servia, o que Ele estava fazendo na vida dela. E falei, esse Deus que eu quero para a minha vida. E minha esposa falava comigo que eu precisava de psicólogo, que o problema era comigo. Era comigo também. Mas depois que eu a minha vida começou a ser transformada, eu fui descobrir que realmente o que estava atrapalhando a nossa vida era realmente era obra do diabo, do maligno mesmo, que colocava as coisas na cabeça dela e ela vinha para cima de mim e eu já estava pronto para revidar e as coisas foram tomando uma proporção que eu falei, está acabando mesmo. E minha cunhada chegou para mim e falou, Elim, o Senhor te quer, o Senhor está te esperando, Ele já estava te procurando. E eu reconheci e vi para a presença mesmo de Jesus. Daí para lá as coisas foram mudando de uma maneira assim sobrenatural mesmo. Hoje nós temos uma vida transformada, uma vida abençoada, porque nós aceitamos Jesus como o único Salvador da nossa vida. Nós aceitamos reconhecemos que sem Ele nós não estaríamos juntos hoje. Os meus filhos hoje realmente entregaram a vida para o Senhor e nós temos vivido dias assim, inexplicáveis, porque eu já estava cansado daquela vida. Eu já estava pronto para abandonar o barco. Falei, Senhor, eu não aguento mais, isso não é para mim, eu já fiz tudo que eu podia, mas glória a Deus que Ele alcançou a vida da minha cunhada, alcançou as nossas vidas, e hoje nós podemos falar que nós vivemos num paraíso nessa terra, porque nós temos hoje comunhão, coisas que nós não tínhamos na nossa casa. A gente não tinha problema financeiro, mas nós tínhamos problema de relacionamento, problema de reconhecer quem estava errado, reconhecer que a gente às vezes tem que ser mais humilde mesmo. E Deus foi transformando de uma maneira que hoje é só bênção mesmo. Eu falo para vocês, aquele que estiver passando uma crise do casamento, abra o coração para o Senhor, aceita Jesus, que é o único caminho
porque dinheiro nenhum vai trazer essa paz. Pelo contrário, o dinheiro sem o Senhor, ele traz destruição e traz morte em todas as áreas da nossa vida. A minha vida foi transformada, a vida da minha família foi transformada por Jesus.